Existe uma coisa que quase ninguém gosta de ouvir, mas todo mundo precisa encarar em algum momento da vida. Nem todo problema financeiro é falta de dinheiro. Muitos são erros repetidos, erros normalizados, erros tão comuns que passam despercebidos, como se fossem apenas parte da rotina. E o mais desconfortável é que a Bíblia não trata esses erros como algo neutro. Ela fala claramente sobre eles, não com ameaça, não com condenação vazia, mas com advertência. Mesmo assim, quase ninguém ensina. Muita gente acha que a Bíblia só fala de dinheiro quando o assunto é ganância, como se o único erro financeiro fosse amar demais o dinheiro. Mas isso não é verdade. A Bíblia condena comportamentos financeiros muito mais comuns, muito mais silenciosos e muito mais praticados do que a avareza. E o problema é que a maioria das pessoas comete esses erros todos os dias sem perceber, achando que é apenas a vida acontecendo. Eu também já vivi assim, trabalhando, pagando contas, sendo responsável por fora, mas sempre no limite por dentro. Sempre com ansiedade, sempre com medo do próximo mês, sempre sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir apontar exatamente o que. Até o dia em que eu comecei a ler a Bíblia sem filtro, sem tradição e sem tentar suavizar o texto. E foi ali que eu percebi que Deus não apenas fala sobre finanças, Ele alerta sobre erros que destroem a vida pouco a pouco. Um dos erros mais condenados pela Bíblia é viver sem governo. Não é gastar muito, é não governar nada. Provérbios diz que os planos do diligente conduzem à fartura, mas quem se apressa acaba na pobreza. Isso não fala de valor, fala de direção. Viver sem governo é deixar o dinheiro mandar, é viver reagindo ao que chega. O salário cai e já tem destino. As contas mandam, as urgências mandam, as emoções mandam. E a pessoa chama isso de normalidade. A Bíblia chama de imprudência. Quando você não governa, você vive sempre correndo, sempre resolvendo incêndio, sempre apagando problema. E o problema não é falta de oração. O problema é falta de decisão. Deus nunca prometeu governar aquilo que Ele te entregou para administrar. Ele te deu responsabilidade, não piloto automático. Outro erro que a Bíblia condena com muita clareza é devorar tudo o que se recebe. Provérbios capítulo 21, versículo 20 diz que na casa do sábio há tesouro e azeite, mas o tolo devora tudo. O que tem devora tudo não é gastar com pecado apenas, é gastar sem consciência, é não separar, é não guardar, é não pensar adiante, é viver como se o amanhã nunca fosse chegar. Muita gente não está endividada porque ganha pouco, está endividada porque tudo que entra sai. Nunca sobra espaço, nunca sobra silêncio, nunca sobra margem. E quando não existe margem, qualquer imprevisto vira desespero. A Bíblia não condena a gastar, ela condena a devorar, porque quem devora vive sempre com medo. A Bíblia não fala desses erros apenas em princípios, ela mostra isso em pessoas reais. Um dos exemplos mais claros é a história do filho pródigo. Ele não começou a vida em necessidade, ele começou em abundância, ele pediu a herança antes do tempo e recebeu. Dinheiro não foi o problema foi o governo. O texto diz que ele saiu e gastou tudo de forma irresponsável. Ele devorou tudo. Não separou, não planejou, não pensou no amanhã. Enquanto o dinheiro existia, tudo parecia funcionar, mas quando acabou, a realidade apareceu. Ele passou necessidade não porque o pai deixou de amar, mas porque as escolhas cobraram o preço. Essa história revela algo que muita gente vive hoje. Não é que Deus não abençoa, é que muita gente quer herança sem maturidade, quer recursos sem preparo, quer provisão sem governo. E quando tudo acaba, chama de azar aquilo que foi consequência. A virada do filho pródigo não veio quando o dinheiro voltou, veio quando ele caiu em si. Consciência veio antes da restauração. Outro erro financeiro que a Bíblia condena é confundir fé com irresponsabilidade. Esse erro é mais comum dentro da igreja do que fora. É a ideia de que planejar é falta de fé, que guardar é desconfiança em Deus, que organizar é coisa de gente fria espiritualmente. Mas Jesus nunca ensinou isso. Ele disse que quem quer construir precisa primeiro calcular o custo. Isso é planejamento, isso é maturidade. Fé não é fechar os olhos para a realidade. Fé
é caminhar com consciência diante dela. Quando alguém se recusa a planejar e chama isso de fé, na verdade está fugindo da responsabilidade. E a Bíblia não chama isso de espiritualidade, ela chama de insensatez. Outro erro silencioso, mas extremamente comum, é gastar movido pela emoção. Pouca gente admite, mas gastar também é emocional. Provérbios diz que quem ama o prazer empobrece. Isso não fala apenas de festas ou vícios. Fala de usar o dinheiro como alívio. Comprar para compensar cansaço, gastar para aliviar frustração, consumir para preencher-bácio. Esse tipo de gasto nunca o constrói, ele apenas anestesia. E toda anestesia passa. Depois vem a culpa, depois vem o medo, depois vem a sensação de que o dinheiro nunca rende. A Bíblia não condena o descanso. Ela condena o descontrole. Porque quem vive gastando para aliviar dor, nunca constrói futuro. Outro erro que a Bíblia condena é ignorar o amanhã. Provérbios fala daquele que não prepara no tempo certo e sofre depois. Isso não é sobre estação do ano, é sobre mentalidade. É sobre viver só no presente. É sobre gastar hoje sem pensar no depois. É sobre achar que sempre vai dar um jeito. A Bíblia chama isso de falta de sabedoria. O filho pródigo viveu exatamente isso. Ele pensou no agora. Ele escolheu o alívio imediato. Ele ignorou o depois. E o depois chegou. Sempre chega. E quando chega, não pergunta se você estava pronto. Talvez enquanto você escuta isso, perceba que comete mais de um desses erros. Viver sem governo, devorar tudo, confundir fé com irresponsabilidade, gastar por emoção, ignorar o amanhã. Isso não é para te acusar, é para te acordar, porque consciência muda comportamento e comportamento muda destino. Deus não está contra você prosperar, Ele está contra você se destruir por falta de sabedoria. Ele não tem prazer em ver ninguém vivendo no limite, ansioso, pressionado, refém de contas. Ele chama para maturidade, e maturidade financeira também é espiritual. Talvez hoje você perceba que muitos dos seus problemas não são falta de bênção, são erros repetidos. E isso é uma boa notícia, porque erro pode ser corrigido, hábito pode ser mudado, caminho pode ser ajustado. Agora eu quero que você pense com calma na sua vida financeira, hoje, não no ideal, na realidade. Qual desses erros aparece com mais força na sua rotina? Não para se culpar, mas para assumir o controle. Porque a partir do momento em que você decide mudar, Deus honra o movimento. Escolha um passo simples hoje. Não todos. 1. Organização, separação, planejamento, consciência. Começa pequeno, mas começa, Deus abençoa o movimento, não estagnação. Comenta aqui nos comentários, eu paro de repetir os mesmos erros. Essa frase é simples, mas marca uma decisão. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa um like para que mais pessoas descubram que a Bíblia fala assim sobre finanças com clareza. E se você quer caminhar com fé prática, fé madura, fé sem palco e sem medo, se inscreve no canal. Aqui a fé não foge da vida real. Ela transforma. Que Deus te dê sabedoria para viver aquilo que Ele já escreveu sobre você. Esse é o Fé Sem Palco.